Eu sou a Sâmia Maluf, tenho 61 anos, recém-feitos agora em setembro, e eu queria contar um pouquinho da minha história de vida para vocês saberem, dentro de profissional, como eu estou. Então, o que eu fiz a minha vida, quais foram os passos, quais foram os processos, né? E foi muito engraçado que isso resultou em eu tenho uma empresa, hoje eu tenho a Baisame Aromaterapia, e essa empresa foi criada há 20 anos e me faz muito, muito, muito feliz, porque é aquilo que eu tinha de dom, aquilo que eu tinha de missão para levar para as pessoas a arte de bem servir, a empatia, um poder entender o que as pessoas sentem, quais são as suas dores físicas, mentais e emocionais. Só que essa minha história começa lá atrás e muito engraçado. Eu sou filha de mãe lituana, que nasceu em 1923, e meu pai era libanês. Ele nasceu no Líbano, em Zarli, em 1903, e eu nasci depois já deles mais velhos, né? Então acho que foi uma gravidez muito querida. Minha mãe, a dona Yadviga, né, Maluf, era uma mulher muito linda, e ela e meu pai tinham culturas completamente diferentes, né? Eu lembro que quando eu, mais ou menos com 12 anos, resolvi me tornar macrobiótica, eu vinha de uma criação de ter sido alimentada com quibe cru. E a minha mãe, por um outro lado, era uma mulher muito, muito linda, né? E era extremamente vaidosa, e se tratava com produtos de cozinha, o que existiam na época, né? Então eu lembro dela cuidando da saúde, da beleza, com restos de casca de mamão ou um pouco de morango, a hora que ela acabava de servir o morango para a sobremesa e fazer as geleias, ela passava no rosto e depois deixava secar, então ficava uma pessoa lá estranha com um pouco de morango no rosto. E isso, o fato dela ser vaidosa, e meu pai talvez, né, como árabe me chamando de Habib, né, que é querida, ao eles me levarem para passear no parque, alguém me descobriu e eu fui um dos primeiros bebê Johnson, já que eu nasci em 20 de setembro de 1958. E depois disso, eu entrei para fazer programa infantil, né? Eu fazia uma série de publicidades e propagandas. E em 1964 eu fui fazer uma novela que se chamava O Ébrio, com Vicente Celestino, ele era um cantor. E de 1964, dessa novela, que antes era a TV Paulista, até 1969, eu fiz um programa infantil chamado Os Astrás, que era todos os dias. Então eu estudava pela manhã, entrava, tinha autorização do juizado de menores, era tudo certinho, e eu fazia esse programa durante a tarde toda, e tinha que ir bem com notas, tudo, o pessoal era um pouco mais rígido, né? Só que em 1969 pegou fogo a TV Paulista, ela na época já estava fazendo a passagem para ser TV Globo, né? E a gente deixou de fazer esse programa, passamos para um outro estúdio, mas a Globo logo depois foi para o Rio de Janeiro. E aí eu fui fazer algumas coisas, algumas novelas na TV Record, né, que era Canal 7, e tinha uma outra TV que era a TV Excelsior. Mas o meu íntimo, a minha coisa mais querida é que eu gostava de tratar de pessoas, eu gostava de tratar de bichos, né, e eu sempre disse que eu iria fazer medicina. E durante um tempo fui fazendo uma série de coisas, né, como criança, estudando, fazendo alguns trabalhos e seguindo a vida como criança, né, aprendendo também a fazer canto, porque eu tinha que fazer canto em algumas apresentações, fazia balé, fiz balé clássico. E quando eu tinha uns 14 para uns 15 anos, eu tive hepatite e eu tive que parar eu perdi um ano no colegial, eu ia terminar com 16 anos, e quando eu finalizei, tendo repetido, eu falei, não, eu vou fazer secretariado. E eu passei para uma escola, que era lá na Liberdade, mas era uma escola paga. E eu lembro, conto para as pessoas muito disso, né? Eu entrei num banco, porque eu queria fazer aquela escola, entrei no banco, fui até o gerente, olhei o nome dele, seu Proença, e falei, seu Proença, eu posso trabalhar aqui? Né, uma menina, acho que eu tinha 15 anos, ainda 15, 16, as datas eu não me lembro muito bem.
E aí eu perguntei para ele, posso trabalhar aqui? E ele brincou e falou assim, olha, eu não posso te contratar, mas você pode ir num determinado local, na rua Braulio Gomes, e fazer os testes. Eu falei, mas se eu passar, eu posso trabalhar aqui? E passei, aí eu consegui um emprego, comecei a trabalhar e fui fazer a escola. Então eu saía correndo, ia para a escola de manhã, chegava correndo para entrar para trabalhar meio-dia, trabalhava até a noite. E eu lembro que na época eu ganhava 532 cruzeiros, olha como é que são as coisas, né? E o pessoal de uma agência de publicidade, que na época se chamava Lynx Filmes, me chamou para fazer um dia. Eu faltei no trabalho, né? Já dei uma faltada lá, uma coisa mais ou menos não certa, mas quando me falaram que eu ia ganhar 750 cruzeiros, que era em um dia o que eu ia ganhar em um mês, eu falei, opa, vou fazer isso. E fui lá e fiz essa propaganda. E o que eu descobri depois, né? Depois de uma semana, eles me chamaram para fazer um outdoor de um produto chamado Glute, há muito tempo atrás, né? Que era como se fosse um todinho. E o que aconteceu? Eu ganhei 1.200 cruzeiros para fazer isso. Foi nesse momento que, depois de ter parado de fazer televisão, eu falei, nossa, eu vou me tornar modelo. E comecei a ver o que era necessário. Naquela época não tinha agência, não tinha nada, isso eu estou falando mais ou menos em 1976, 75. E fui buscar aonde a gente faria desfiles para a coleção, né? E foi assim que a minha carreira de modelo começou. Então eu fazia muito desfile, né? O que hoje eles chamam de lookbook. Na verdade eram catálogos internos e era com que a gente ganhava muito dinheiro. E depois tinha os lançamentos na Fenite, né? E com a graça de Deus eu fui muito contratada para fazer Fenite, Santista, Marfex, outras empresas. E na época era onde a gente tinha um bom dinheiro. E eu continuei trabalhando, me tornei uma modelo famosa. Era duro porque eu tinha sobrancelha grossa. E o estilo era mais ou menos da Estela, que é uma grande amiga minha que foi modelo uma época aqui. E nos Estados Unidos era a Twig, a Uli também. Então eu não fazia muito parte desse estilo. Mas eu era muito saudável, eu fazia muito esporte. Então eu comecei a entrar para essa linha mais saudável, mais de sustentabilidade e tudo. E quando a Margot Hemingway, que é a neta do Ernest Hemingway, que é um escritor, foi um escritor muito famoso, quando ela estourou nos Estados Unidos, eu estourei aqui. Eu fui chamada para ir para uma agência lá, a Ford Agency, fui para lá, mas resolvi não ficar. E achei melhor ficar aqui, porque aqui eu era uma pessoa um pouco mais exótica, diferente, né? E daí para frente o negócio foi andando tudo. Só que eu conheci meu marido e a gente se casou rapidamente, eu fui morar com ele muito rápido. E depois de 6 meses eu engravidei. Mas continuei trabalhando nesse inteirinho. Eu também montei uma loja de roupa de crianças, porque eu sempre achei que modelo não era um final de carreira para mim, né? Então eu sempre achei que ela era algo que seria um trampolim para passar. Eu acho que empreender na vida é uma coisa de você acreditar em algo, de você ter um objetivo, e acreditar que aquilo que você está fazendo dará certo, e não pela parte financeira, mas sim pela vontade da mensagem que você tem que levar. Então, assim, eu sempre tive vontade de estar com pessoas, de passar coisa para as pessoas. E desde muito cedo eu comecei a fazer cursos de radiestesia, me tornei macrobiótica, depois eu fui vegetariana. E isso tudo, essa busca de autoconhecimento, é uma coisa que me levou a empreender em vários setores. Montei uma loja de roupa de criança, que na época se chamava Maria João, e hoje ela é uma outra marca chamada Chicletaria. E o que acontece? Logo depois, eu sendo modelo, casada com essa empresa, engravidei. Só que eu engravidei com o DIU. E na época não se contava muito o exame de urina, não se fazia muito o exame de sangue, se fazia mais o exame de urina, e eu fui descobrir que eu estava grávida só de 5 meses. E imaginem para uma pessoa que pesava 50 quilos, foi para 80 em 5 meses, né? Porque eu finalizei com 40 semanas. E aí nasceu a minha filha,
1º de janeiro de 1980. Então eu tive uma filha que quando foi 1/1 de 2000, ela 20 anos, e foi uma graça na época. Eu tinha apenas 21 anos, eu estava casada há 2 anos e pouco, e voltei a trabalhar. E nesse interim parei com a loja, né, de roupa de criança, e fiquei só sendo mãe. E voltei a trabalhar, e aí fiz um monte de coisa, e na época, como eu usava um monte de produtos naturais e também usava produtos da Johnson, foi uma coisa muito legal, que a Johnson me mandou uma série de produtos que na época eu estava utilizando, assim, shampoo, usava óleo Johnson para tirar a maquiagem, eram muito poucas as coisas que tinham, né? Então a gente tinha uma tendência de usar tudo que era para bebê, né? E foi muito legal isso. Aí eu decidi ter a minha 2ª filha e nisso engatei numa confecção. Eu fazia jeans com uma grande amiga minha, a Cláudia. Aí a gente fez uma marca chamada Oshkosh, mas não era uma empresa de jeans normal. Então, em vez de fazer um jeans normal, a gente estampava o jeans tirando o índigo que tinha, né? E foi um trabalho muito legal que durante 6 anos a gente atendeu as melhores boutiques e conhecia uma série de pessoas no Brasil inteiro, e foi um trabalho muito legal. Como administradora, como empreendedora, não tinha computador, trabalhar muito pesado e tendo filho, querendo a 2ª filha. Nasceu a Marcela, 1º de janeiro, 1º de julho, a Marcela nasceu 1º de julho de 1985, e eu, gente, depois de 2 meses, coloquei o Dio amamentando e engravidei do meu 3º filho, do Eduardo. E aí eu estava com problema de infecção urinária com ele, né? O Dio estava querendo expulsar, e eu tive que ficar internado um tempo, e ele nasceu com 25 semanas, né? E foi uma fase muito, muito difícil. Eu ainda tentei tocar um pouco a confecção, mas aí eu parei. E achei que ia me dedicar só a ser mãe, né? Mas esse empreendedorismo, essa vontade de fazer alguma coisa, de levar novidade, de levar coisas para as pessoas, e eu também me senti como uma pessoa realizada, né? Porque eu acho que a gente se torna mãe, a gente se torna esposa. Então você está como mãe, está como esposa, está como uma profissional, mas eu continuava sendo a Sâmia Maluf, com as minhas vontades, os meus desejos, a minha vontade de autoconhecimento, e fui fazendo uma série de cursos pela vida. Aí, quando as crianças estavam um pouquinho maiores, né, em 1994, eu resolvi fazer psicologia, porque eu já estava trabalhando também como acompanhante terapêutico. E nisso tudo, os óleos essenciais, eles estavam andando junto, né? Porque desde os 18 anos, quando o meu pai tinha perfumes feitos com óleos essenciais, tinha óleos essenciais guardados, a minha mãe tratando a gente com fitoterápicos, com determinados produtos da cozinha, isso para mim era um estilo de vida. E aí eu fui fazer em 1994 psicologia, já com os meus 3 filhos, e deixei a confecção também e fui me dedicar só à psicologia e depois à psicanálise. E trabalhei durante muito tempo com um psiquiatra amigo meu em uma clínica de droga-dependência. Fiquei pouco tempo, atendia em hospital dia, esse pouco tempo, né? E lá eu comecei a testar os óleos essenciais. O que fica de tudo isso, né? Por que eu quis contar uma história de empreendedora, uma história de sonho, uma história de missão? Para a gente acreditar que tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente se dedica, nada cai do céu. Mas quando você tem amor, quando você tem objetividade, quando você tem vontade de produzir alguma coisa, nada cai do céu. Mas existem pessoas, existem momentos, existe um universo com um inconsciente coletivo que, se você prestar atenção em determinados sinais, né, você é capaz de fazer absolutamente tudo. Então, este é um outro momento da minha vida, né, que eu quero focar também
para trabalhar com palestras, como empreendedora, como motivação. Quero passar para as pessoas o que uma mulher, aos 61 anos, depois de ter tido toda uma vida de sucesso, pode pensar em começar alguma outra coisa. Então eu brinco, né, que agora eu estou no meu 60 menos pausa, então é uma outra fase onde eu tenho meus filhos criados, tenho uma empresa de sucesso que é a Baisame Aromaterapia, minha filha toca a parte de gerência, ela é a CEO, existe a BSA, que é a loja física, e eu estou começando também um outro momento de vida. Vou continuar na Baisame, mas a minha vontade é de fazer outra coisa. E agora eu tenho vontade, né, de começar um outro mestrado, porque com a graça de Deus eu pude cuidar da minha mãe e meu pai. Honrei pai e mãe, então isso foi o meu trabalho nesses últimos 16 anos, que finalizou em 2018. Sinto muitas saudades dela e do meu pai, dela principalmente porque foram 16 anos de cuidado, meu pai morreu muito cedo, mas eu gostaria de passar o quanto é possível a gente se reinventar. E eu brinco que nessa minha fase de 60 menos pausa, mestrado, é uma outra possibilidade de estar trabalhando não só com consultoria dentro da área da saúde, dentro de spas, mas estar empreendendo todas as coisas que a vida me ensinou. Empresas de sucesso, como você trabalhar, como você começar, como você, sem tecnologia, porque não tinha absolutamente nada, e a gente tinha que tirar, é o que eu falo, né, a Cláudia, que foi uma sócia minha na área de confecção, tirar sangue de pedra. E, além disso, existem muitas pedras no nosso caminho. E, normalmente, a gente tem uma tendência de dizer que essas pedras elas vão nos atrapalhar. Mas eu aprendi uma coisa muito boa com meu pai, que ele dizia sempre, cada pedra que acontecer na sua vida, o interessante, em vez de você chutar e você machucar o seu dedão, e às vezes, dependendo do tamanho da pedra, né, você pode machucar uma pessoa que estiver perto de você, que tal você construir uma escada e essa escada vai te levar aonde você quiser. Então, para a gente lembrar sempre, fases nós passaremos sempre, a roda existe, uma hora a gente está em cima, outra hora está embaixo, pedras no nosso caminho vão existir, pessoas que muitas vezes façam, muitas vezes sem querer, nos desmotivem, mas acreditem em vocês. E se eu puder estar contribuindo com isso, é o que eu, Sâmia Maluf, desejo passar para todos vocês. Esse é um pedacinho da história da minha vida nesses 61 anos.